Olá, velhos amigos. Então, primeiramente eu queria deixar claro que daqui pra frente, nesses vídeos, né, do TABTF, esse é o último vídeo que eu vou fazer que tem 2 capítulos num só, porque pra pelo menos ter 5 partes, que eu não sei ainda como que eu vou fazer pra procurar o final, né, do roteiro, porque, né, enfim, é meio difícil agora que acabou, entre aspas, o TABTF, então vou ter que ver ainda como eu vou fazer pra ver o roteiro. Então os próximos vídeos de TABTF vão ser um pouquinho mais curtos, mas também vão ser, né, só vão ter tecnicamente mais 2 capítulos assim, né, então eu quero fazer pra vocês ter algo, sabe, pra assistir, sabe, pra tipo também dar um climinha, pra vocês poderem assistir de outras maneiras em horários diferentes. Então vamos pro primeiro capítulo, que é o capítulo 6, página 1. A nossa história começa com o Matt acordando da sua cirurgia por causa que, bem, ele foi espancado pelo Vlad. Então, após a cirurgia que acrescentou o queixo de metal e o olho biônico nele, e também uma coisa que dá pra perceber é que realmente ele foi muito danificado, onde apenas o olho da direita dele ficou intacto, né? Então, bem, praticamente agora a cara inteira dele é de metal. Daí a médica controlada, né, pela máscara do Tord, ela diz que vai ter alguns efeitos colaterais, mas o Matt obviamente se recusa a ouvir tudo, né? Ele acha a ciência chata. Até que ela pega um sorvete pra dar pro Matt, e é claro que ele pergunta onde que ele tá, quem que é ela e quem que é ele. Ela dá sorvete, né, pra tentar assim deixar ele mais calmo, entre aspas. O Matt, quando ele vê o reflexo dele na máscara, ele fica horrorizado, né, pensando o que aconteceu com a cara dele. E dá pra gente ver que essas máscaras controlam as pessoas, porque a própria médica não sabe onde ela tá e quem é ela. Até que no quadrinho seguinte mostra que o Tord entra na sala e dispensa a médica, né? O Tord, então, ele chega fingindo que estava preocupado com o Matt, dizendo que não era pro Vlad ter sido tão pegado, né, tão pesado com ele. Então assim, o Tord diz, né, pra fazer um tour pela nova casa. Até que o Matt diz que a única coisa que ele tá interessado é nos banheiros, né, pra saber onde é. Mas daí o Tord diz que ele insiste pra fazer os tours, no caso. Até que no meio da excursão, né, o Tord dá um guia porque ele tá de saco cheio do Matt. O Matt fica pedindo um monte de coisa pro Tord, mas ele fala não em todas. Até que o Matt diz pra levar ele pro Saucy Kevin Room, que é o lugar de arma secreta, que nem no episódio anterior, só que o Matt não consegue dizer Secret Weapons Room, perdão. E obviamente o Tord fica indignado, como é que alguém sabe disso? Enfim, o Tord conversa dizendo que foi um erro e, enfim, que tem que reprintar aquela página. Até que chega um dos bichinhos do Tord, que é o Blue Blop, e ele é uma máquina, né? Que é um androide que é feito pro Matt ficar de olho no Matt, obviamente. Até o Tord zoa o Matt dizendo que ele não é adorável, ele é capaz de amar. E daí o Matt diz, é sério? Daí é claro que o Tord responde, claro que não, é uma máquina. Mas o Tord, pelo jeito, deve ser um robô que ele se importe, porque ele diz que atiraria no cara que colocaria a mão nele. Ou qualquer pessoa que colocaria a mão nele, no caso. Enfim, daí o Tord leva ele pra sala de treinamento, entre aspas, né, que é uma sala de aula. E ele diz que eu tenho certeza que o Ed tá se saindo melhor que eu. Daí agora nós temos finalmente, agora nós vemos o que aconteceu com o Ed. Enfim, o Ed tá conversando com o mendigo que ele encontrou, né, no caso que daí corta. E daí ele conversa, né, dizendo como ele não esperava que o Tord iria tão longe e que ele não acha que o Tord seja mau, apesar dele amar armas, essas coisas. Daí nós cortamos para um flashback de uma das aventuras, né, que aconteceu no Ed's World. Nessa parte, entre aspas, canon, né, que aconteceu, que aparece no episódio do Santa Claus, que é o flashback do Paintball, onde o Tord usa armas reais. E só que eu acho que, né, pelo que dá pra ver ali, o Ed não parece que sabia que ele tava usando armas reais, né? Mas enfim, após contar esse flashback, o mendigo diz que ele conta, né, os planos do Tord, e ele diz que ele era um Tord de outra linha do tempo. Obviamente ele é um mendigo louco, né? Então ele falou isso só pra coisar o Ed. Por um minuto o Ed pensa que é o Tord mesmo, mas depois ele diz que o Tord era norueguês e ele não era.
E ele não era norueguês, no caso ele era de Londres, que o mendigo disse que era o Thor de Londres, mas enfim. Enfim, de qualquer maneira, o mendigo volta a escrever, até que o Ed ouve lá de fora do latão que para pegar sua ração de cola, que no caso de Coca-Cola, né? Dizendo que era uma coca diária e que era cortesia do Red Army. Obviamente o Ed, anêmico de Coca-Cola, já sai, né, desesperado atrás da mulher que estava anunciando. Enfim, o Ed vai furando a fila, né, na frente de todo mundo, até que ele chega pro Paul e berra na cara dele por Coca-Cola. E o Paul até mesmo diz: "Você parece familiar, senhor Coca-Cola. Qual é seu nome?" E daí o Ed, obviamente, né, com medo, ele diz Ed com um D, um só D, né? Até que um robô chega a encarar o Ed. Só que daí aparentemente tinha um cara com o nome de Ed Whittyundi. Então ele recebe uma lata e o Paul diz que é uma lata por pessoa. Então, bem, próximo. E ele é expulso da fila. Enfim, daí o Ed Yundi de verdade ele aparece. Só que daí que a gente pensa, né, que é o Ed. Mas bem no fim ele é preso porque o Paul achava que era o Ed Gold no caso, e o Ed simplesmente sai de lá com a coca ilesa. Agora retornando para a sala de treino, que era onde o Thor tinha mostrado, né, pro Matt, nós vemos o Vlad, no caso, treinando um monte de gente, um monte de bichos na verdade, né, inclusive uma criatura meio gato. Daí o Vlad diz, né, que o gato é muito instável, e o Thor diz que isso não vai ser um problema daqui a um tempo, e que ele consegue ver que o gato é instável. Daí o próprio Matt diz que... Daí o Matt espirra na cara do Thor e ele diz que ele é alérgico a cachorros, né, no caso. Que também aquilo ali é um gato, meio cachorro, meio... Enfim, o Thor ele tenta continuar dizendo, só que o Matt é hipoalérgico a metais falsos, no caso. Daí o Thor diz por que você não consegue ficar quieto um pouco? E daí ele pergunta onde é que o Matt foi. Enfim, corta as cenas e a gente vai vendo que o Matt foi lá se divertir com uma bioarma do Thor. O Thor tenta explicar, né, que ele ia fazer, no caso, um visor controlador de mente, né, para ajudar nisso. Que eles são monstros instáveis, só que daí o Matt, obviamente, ele sai, que ele não quer ouvir a explicação do Thor. E daí o Thor, obviamente, ele fala que para ele vir aqui agora, senão o Vlad vai ajudar ele a trazer. E o Matt, como tem um trauma agora do Vlad, ele vai na mesma hora. Enfim, daí o Thor mostra pro Matt, né, o Tom. E o Tom tá dando em cima, né, da doutora Lu. E ela tenta colocar ele no modo silencioso. E o Tom começa a flertar com ela de qualquer maneira. Daí corta, né, pro próximo quadrinho. Porém, uma coisa que nós percebemos é que o Tom, ele não estava sendo controlado nesse momento, porque ele chama o Thor de comunista e ainda pede um número pra ele, dá o número dela pra ele. Até o Thor fica meio incrédulo, porque ele pergunta o que aconteceu. Enfim, daí o Matt e o Tom ficam discutindo, né, falando que eles tinham chances ali, que o Tom tinha chance com ela. E obviamente o Matt e o Tom ficam discutindo, até que o Thor chama a Sargenta Brianna. E ele planeja uma armadilha para essa tal resistência. Enfim, de qualquer maneira, ele só queria ter certeza que as cocas agora estavam, né, pra armadilha para pegar o Ed. Daí no quadrinho seguinte, após eles continuarem discutindo sobre azul e roxo, o Thor finalmente liga o modo de controle mental. Enfim, daí a gente vê, né, que agora Hail to Red Leader, onde dá pra perceber que o Tom agora ele tem dois modos. O olho verde é quando ele tá normal e o olho vermelho é quando ele tá sendo controlado. Enfim, o Tom se pergunta por que ele disse uma coisa daquela. E o Thor fala, né, que aquilo ali é um visor para controlar bioarmas, né, no caso monstros, e que ele é feito para corrigir ações indisciplinadas. E o Tom obviamente não entende, né, que ele diz em inglês, por favor, eu não consigo entender Swedish. Então Thor se irrita, né, porque ele não é sueco e aquilo não era sueco. Até que o Thor se mantém a calma e ele disse: que tal uma demonstração? Onde ele ativa o controle do Tom no máximo. Então o Thor ativa o projeto Titã Armadura. E o Tom se transforma em uma versão muito mais aprimorada daquele monstro, né? Agora com armamentos, fios, cabos, armaduras e visões, né? Visores. Inclusive ele manda o Vlad ir lá lutar, né, pra mostrar a força agora que ele ficou. E ele amassa um tanque com facilidade ainda. Enfim,
O Thord diz que ele merece uma recompensa, que é um chapéu de burro, né, no caso. E ele obriga o Tom a usar aquele chapéu. E o Matt fica com inveja e ele faz o chapéuzinho pra ele, né, no caso, enfim. E daí o Thord diz que tem um presente pro Matt. E daí o Matt abre o presente, né, claro, feliz. Então o Thord se vinga com o presente, né, que o Matt sempre falou que a cara do Thord era horrível. Que agora a cara do Thord tava horrível. E ele dá um tapa-olho pro Matt, dizendo que era pra não distrair eles com a cara feia agora do Matt. E daí o Matt, né, sendo ele diz: eu não gostei do seu presente, Terry. Porque ele não sabe, não sei porquê, mas ele não consegue decorar o nome do Thord. Até que o Thord, ele se irrita, né, porque o Matt tá desobedecendo ele. E ele diz que primeiro era pro Matt, que no caso ele colocaria o visor no Matt e ia colocar pra, né, ele obedecer de qualquer maneira. E ele diz que era pra ele agradecer, porque ele colocou uma cabeça de um dos Crawler Bots do Thord. E ele disse que não era para ele fazer movimentos específicos, principalmente com o olho robô dele, porque um movimento errado e, bem, que nem mostra ali no quadrinho, a cabeça de um Crawler Bot explode. E daí o Thord diz, ou opção número 3, que ele ia deixar o Vlad continuar o que ele começou. Quem viu a parte 2 entendeu, infelizmente, o que ele quis dizer. Então agora, com o Matt morrendo de medo, né, que o Thord pode fazer o que ele quiser basicamente com o Matt, ele diz sim, líder vermelho. Enfim, daí entregam, né, no caso pro Matt, uma roupa, né, para ele utilizar agora no regime do Thord, e ele diz que ele tem que ter uma pequena conversa. Então ele dá tchau pro Matt. Até que agora nós cortamos pro Ed e finalmente nós vemos o Ed conseguiu achar o Ringo. Na verdade foi coincidência ali pelo jeito, mas ele achou o Ringo e os dois, claro, né, tem o reencontro, os dois ficam felizes em se ver. E daí nós vemos agora outro flashback da infância do Ed com o Thord, onde o Thord enfim, mostra a infância, né, deles. E ali desde pequeno dá pra ver que o Thord já tem uma vontade de dominação, porque ele até diz pro Ed, por que eu dominaria o mundo, Ed? E daí o Ed diz, talvez pra conseguir bacon. E daí o Thord diz, sim, pra conseguir bacon, e também pra fazer as pessoas fazerem o que eu. Daí o Ed interrompe, enfim, né, é clássica piada. Enfim, daí eles ficam falando, né, por que eles dominariam o mundo de qualquer maneira. E daí o Thord tem uma daqueles crise, né, dele de poder, que ele diz Mactis Luz, que significa poderoso, né. Daí o Thord e o Ed começam a conversar ali, dizendo isso significa com fome, confuso. Daí o Thord vai dizendo não, daí fraco, não, é perto disso. Poderoso, isso significa poderoso. Então, assim, dá pra ver que o Thord já tinha essa sede de dominação desde pequeno. Agora, cortando pro futuro de novo, nós vemos o nosso Ed dizendo que tem uma pequena chuvinha, que não é pro Ringo se preocupar. Daí começa a chover mais forte, né? E ele pede pro Ringo se esconder dentro do casaco, até que corta pra um aviso, né, do Thord, que agora ele mesmo está utilizando uma daquelas máscaras para esconder a cicatriz horrível dele, né? E dá até pra ver que já tem umas fangirl ali, enfim. Ele diz agora, né, ali em London, que ele é o novo líder, que dá as regras, fala das coisas. E ele diz que agora ele tem uma máscara que deixa as pessoas felizes, que deixa elas Mactis Luz, que nem ele diz, né, Mactis Luz Mask. Que a gente sabe agora o significado dessa palavra, né? Enfim, que ele diz que significa felicidade ultimate, que é o que ele quer pra todos, alegria. Obviamente, né, as pessoas ficam indignadas, alguns falam que isso é um pouco idiota e tal, até que ele diz que a pessoa vai ter Wi-Fi grátis e dados limitados, então, né, daí obviamente que todo mundo topa. E sem falar que elas são grátis, né. Bom, de qualquer maneira, daí corta, né, no caso, para o Red Leader na torre dele, fazendo essa transmissão, que dá pra ver que ele tava usando um aparelho que escondia a cicatriz dele e que ele tava fingindo tudo. Daí sai a equipe e simplesmente o Thord diz que, por último, né, a última frase do Thord após desativar esse sistema de enganação das pessoas, que agora nós estamos vendo que ele vai utilizar pra frente, a última coisa que Thord diz é: vocês são todos escória.